2007, a gente teve pela primeira vez no FIC, né, que é o Festival de Belo Horizonte, e a gente viu ali uma cena que a gente não fazia muita ideia que estava acontecendo. A gente conheceu autores brasileiros fazendo quadrinho autoral. Tá rolando uma coisa que é mais do que brasileiros tentando conseguir trabalho em quadrinhos. Está rolando um movimento de produzir quadrinhos. Por mais que a gente tivesse percebido isso, a gente não sabia da dimensão, assim, eu acho. E eu lembro da gente num hotel muito palha, em Belo Horizonte, meio emocionado, assim, e pilhado de fazer alguma coisa, uma história em quadrinho. Como leitores, a gente sempre se interessou muito mais por quadrinho independente, histórias autorais, do que de fato até na leitura de super-heróis ou as coisas que a gente produzia, né? Eu acho que o impacto foi mais esse, assim, foi de perceber a dimensão de uma nova cena que estava ali, tipo, começando a aflorar e perceber que a gente estava meio alienado a isso. E aí, tipo, bom, vamos fazer parte. A gente entrou muito nessa pilha, assim, depois que a gente foi pra lá. De fazer alguma coisa, de fazer uma história em quadrinho, de estar lá em outro FIC de novo, como autor e tal. Então eu acho que isso acabou sendo uma faísca muito interessante para a gente querer fazer parte dessa cena nova que estava acontecendo. Tornando do FIC, a gente voltou com muitas ideias e a gente pensou que a gente queria fazer uma história que a gente gostaria de consumir. Nós éramos 3 pessoas com um trabalho completamente diferente. O que a gente tinha era essa vontade de fazer alguma coisa junto. O Mundo Urbano surgiu disso, da gente juntar os nossos desenhos e tentar contar uma história só usando nós 3. E teve essa fala, assim, que eu não lembro, eu não consigo dizer de quem veio, mas alguém disse assim, bom, nós somos 3. A gente pode fazer muita coisa sem onerar o nosso tempo, sem precisar parar o que a gente está fazendo para monetizar a nossa vida e fazer alguma coisa legal, assim. E a gente pensou, pô, quais são as coisas que a gente gostaria de fazer? Quais são as temáticas que a gente gostaria de abordar? E foi unânime quando a gente decidiu que faria alguma coisa sobre rock and roll e com esse imaginário que existe a respeito do rock e pactos demoníacos e tudo isso. Então, na minha lembrança, o Edu falou assim, cara, vamos fazer uma coisa sobre uma banda. Sim. Talvez porque a gente era muito jovem e isso era muito massa na época. Daí, num brainstorm ali, a gente, não, vamos fazer uma história sobre uma banda, mas vamos fazer várias histórias que se conectam com essa banda. E aí, o Mundo Urbano foi surgindo disso aí, eu acho. E aí eu lembro que a gente ficou numa discussão sobre essa coisa de não tornar a história mística, não tornar ela mágica, não fazer uma história sobre diabo e etc, né? Até porque a história do Edu e do Rafa eram mais pé no chão e eu propus uma história mais pacto com o diabo. E aí a gente decidiu ir para um caminho que fosse... Tá bom, vamos fazer como é no mundo real, então. Onde existem histórias mágicas. Tu pode acreditar nelas ou não. E aí a gente criou o interlocutor do Vini, que era o dono da loja de discos, que contava essas histórias. Então, eu me lembro disso muito, dessa construção do primeiro livro, assim, bem clara. Assim. criando coletivamente, a gente tinha essa dinâmica de ser escritor, ser desenhista, mas também ser um pouco editor. E eu acho que talvez essa tenha sido a parte que a gente mais passou tempo trabalhando. Qual seria a melhor organização para essas histórias? Ainda mais considerando que ela teria capítulos não lineares, né? Não é em ordem cronológica. Às vezes uma coisa que acontece antes vai ser mostrada só no final. Enfim, é tudo embaralhado. O que a gente tinha em mente é que não daria para ser só uma revista misturando 3 desenhos com histórias diferentes. O nosso intuito sempre foi fazer uma parada que os nossos 3 desenhos contassem uma história só. E era basicamente uma conversa de bar, assim. A gente ia falando as ideias, ia contando as ideias, ia sugerindo, ia misturando. E aí no final, depois que a gente batia o martelo, todo mundo junto, essa é a história. A gente fazia uma anotação bem por cima, assim, tipo tópicos, né? Vai daqui pra cá. E aí cada desenhista contava a história narrando com o limite de páginas que a gente tinha. A gente sempre pensou assim, o que é melhor para cada um desenhar, qual cena que vai ser melhor para desenhar. A gente tinha muita conversa sobre isso, assim, sobre o que era melhor.
Depois que a gente começou a se conhecer mais e estar mais à vontade um com o outro, naturalmente a gente começou a já saber assim, ó, essa cena é do Rafael, essa cena vai para Edu, essa cena vai para o Matheus. Então nunca houve assim de fato uma disputa por quem ia desenhar o quê. A gente estava sempre pelo que o nosso desenho poderia ser melhor para a história. Também é um desafio, né? Você às vezes tem que aprender a lidar com ideias que não são as suas ideias, você tem que aprender a ouvir melhor as ideias dos outros. Eu lembro da produção dessas quatro revistas, é isso, assim, é a gente conversando muito sobre a parada, a gente fazendo layout, cada um produzindo suas páginas, a gente produzia separado, e depois a gente juntava e a gente quebrava a cabeça para fazer diálogo e arrumar coisas e tentar deixar tudo o mais liso possível, assim, para fechar o arco certinho, né? E a ideia original era fazer apenas uma revista, até para testar. A gente, dentro dos prazos que a gente tinha lá para os Estados Unidos, a gente também não tinha tanto tempo livre para fazer, mas a gente queria muito fazer parte disso e acabou pensando, pô, vou fazer uma revista sobre rock and roll. Cada um ia fazer uma história curta, aparentemente desconexa, e eu acho que a grande virada do projeto, e quando ele realmente virou o que eu acho que talvez seja o mais interessante do mundo urbano, é que a gente percebeu que essas histórias poderiam se conectar e contar uma história bem maior. A partir dessa premissa de ter feito uma história de rock, a gente pensou em fazer uma trilogia sexo, drogas e rock and roll. A primeira edição, a Power Trio, ela é essencialmente sobre rock, sobre a adoração dessa banda, sobre a influência que essa banda tem na vida de algumas pessoas. A segunda são histórias que envolvem drogas. É chamada Overdose, que seria uma edição sobre drogas, que também segue a mesma história, mas com uma temática focada na droga, nessa fuckdrina, né, que é a droga fictícia que a gente inventou ali. Mas a gente não queria, mudar totalmente o cenário. A gente queria que fosse tudo conectado. Então, a gente seguiu a métrica de que todas as histórias estão conectadas à banda ou a um show que aconteceu naquele universo ali. E a terceira é a Cabaré, que é uma história sobre sexo. Sempre com os mesmos personagens, sempre mantendo a mesma linha narrativa, né, a mesma história com todos os personagens, mas tudo completamente facetado e com as histórias se interligando de maneira não linear. Passando um ano, a gente teve uma resposta boa disso e a gente continuou conversando sobre a história e a gente percebeu, não, a gente tem mais história aqui. E aí a gente decidiu fazer um último capítulo, que foi o Encore, que é o quarto livro da série, em que a gente meio que tenta amarrar tudo e dar um final. Que ela tem uma estrutura um pouquinho diferente das outras, mas ela dá um encerramento mais completo para aquela história toda, né? E, francamente, até hoje é meu capítulo favorito. E aí depois que a gente finalizou isso, a gente começou a procurar a forma de fazer isso, um TPB, assim, fazer um compilado de tudo e lançar como um livro. E aí eu lembro que a gente conseguiu fechar com a Unipress primeiro, e logo depois a gente acertou com a Devir de lançar aqui. O que acontece foi que, desde que a gente fez esse livro para cá, tem um hiato de 10 anos, que por motivos da vida, cada um foi seguir o seu caminho e fazer a sua estrada, né? O Rafa começou a fazer muita coisa para DC e para Vertigo na época, o Matheus foi desenhar para IDW, e eu comecei a lançar meus livros aqui no Brasil, então a gente acabou meio que se distanciando desse projeto Mundo Urbano por conta dessas outras coisas que acabaram entrando e tal. E a gente se deu conta, assim, que estava chegando perto dessa data que fecharia exatamente 10 anos da gente ter lançado, não os fanzines, mas o álbum que a gente lançou pela Devir e pela Unipress nos Estados Unidos. Então agora fechou 10 anos e a gente está com essa... A gente vai relançar o primeiro Mundo Urbano numa edição comemorativa pela Mino. 10 anos depois, a nossa ideia é retornar a esse universo. Isso é um recomeço mesmo, né? Essa edição é um marco de recomeço. A gente está escrevendo novamente novas histórias, a gente está trabalhando junto de novo e coisas ligadas a esse universo, todas as histórias vão ser continuadas e a gente tem um plano bem coeso já para os próximos anos.
Não é exatamente o que a gente tinha planejado há 10 anos atrás, mas acredito, acho que todo mundo concorda comigo que é melhor ainda. Melhor do que se a gente tivesse feito 10 anos atrás. Meu grande amor é a contabilidade. Eu tô... São autores, você tem trabalho autoral, embora você vai caminhar, você tem trabalho autoral, tem bastante trabalhar. Quem faz o quê, como é que vem as suas ideias. Quero cagar, não posso. Quero cagar, não posso. Quero cagar, não posso. Quero cagar, não posso. Ô, cara, não recebi um memorando do dress code aí. Tá ligado que esse boletom era teu, né? Tá ligado? Meu? Era teu. Mas nem me lembro desse boletom. Era teu.